Um dos principais bloqueios que essa consciência continua usando para não viver um único propósito é que ela se perde demais com pensamentos sobre o futuro, que são baseados em pensamentos do passado. Então, até mesmo com essa experiência da metafísica de Um Curso em Milagres, a consciência ainda fica demais se preocupando em que essa mudança vai acontecer num tempo lá na frente. E aí ela não percebe que o enfoque dela agora já é: eu sou uma coisa separada. Então ela nunca é convicta, ela nunca tem fé de que ela é a realidade que não pode ser ameaçada agora, porque ela está esperando que uma mudança vai acontecer no futuro. Então esse é outro bloqueio. O que a consciência fica mantendo como um bloqueio especial? Para não ver que ela é como Deus. Imaginar que a mudança vai acontecer num tempo lá na frente, e não uma mudança de enfoque agora. E aí, como isso gera um medo, como a ideia de que eu fico pensando que coisas vão acontecer no futuro já são baseadas no medo, você está sempre validando que você não vai realizar esse percurso do modo como ele é ensinado. Mesmo que você mantenha a mente muito atenta, você tem certeza que você vai se distrair no meio do caminho. Você tem certeza que você vai se desviar no meio do caminho. Por quê? Porque você também está imaginando que a mudança vai acontecer num tempo futuro. Então, olha só, tu tens te preocupado bastante reconhecendo o quanto são diferentes as metas que você tinha antes em relação às metas que esse curso está propondo agora. E aí, também ficaste consternado diante do pensamento deprimente e restritivo de que, mesmo que venhas a ter êxito, inevitavelmente perderás o teu caminho de volta. Como eu imagino que a mudança vai acontecer num tempo lá na frente, agora eu já estou duvidando do meu propósito, porque eu não confio nele agora. Estão entendendo? Ó, nada real pode ser ameaçado. Eu não confio nisso agora. Porque eu imagino que a mudança vai acontecer lá na frente. Então, a mudança que eu quero realizar, eu próprio já desconfio dela. Então, eu nunca sou ativo nas minhas decisões. Então, eu estou sempre validando que eu vou perder esse caminho de volta. Então, por mais que a gente fique lá assim, horas fazendo meditação, e faz isso, e faz lição, e faz um monte de coisa, lá no fundo você não é convicto. É como se qualquer pessoa que te viesse para você e te gerasse algum questionamento, essa pessoa é capaz de te abalar, né? Ela vem, te traz um questionamento assim, e você já desmancha assim, ó, porque a sua fé, a sua convicção não está ali no seu propósito. O meu propósito aqui, que eu imagino que alguma mudança vai acontecer no futuro, significa que eu desconfio do que eu faço agora. Eu duvido do que eu sou agora. Então, eu também vou acreditar que mesmo que eu realize mudanças, eu também vou perder essas mudanças. É por isso que a gente sempre faz assim, ó. Você conhece um curso em milagres, vai, e se motiva, solta um monte de coisas, de repente chega um tempo depois assim, a consciência começa a voltar para o mesmo lugar. Começa a voltar para uma sensação de indignidade, de insegurança, de inadequação, que naquela motivação que ela teve no início, ela foi se retirando daquele lugar. Mas como ela não compreende essas coisas que Jesus está explicando agora, ela dá um jeito de auto-sabotar-se e vai retornando para aquilo que ela conhecia, que ela via como normal antes. As inseguranças, os medos, a sensação de inadequação. Então, ela dá um jeito de retornar para o que ela aparentemente conhecia mais. Por quê? Porque ela está presa à ideia de que a mudança vai acontecer num tempo futuro. E isso é uma desconfiança da realidade agora. Então, a autossabotagem está onde? Não está no futuro, está no meu propósito agora. Então, esse é um dos principais bloqueios. Essas preocupações, seja com metas, né, individuais relacionadas ao futuro, ou coisas que eu penso que eu fiz no passado, ou mesmo essas metas sendo trazidas para a metafísica de Um Curso em Milagres, em que eu penso que a mudança vai acontecer num tempo futuro, essas preocupações não passam de defesas contra uma mudança no atual enfoque da percepção. Então a consciência permanece negando que ela é como Deus aonde? Agora. E aí a falta de convicção, a dúvida permanece sempre no sistema de pensamento e nunca é realmente vista como uma ilusão, só como uma alucinação. Então como é que a gente resolve isso? A lição de hoje ela traz uma saída inicial para isso quando ele diz assim, ó,
Primeiro, a gente tem que estabelecer um único propósito, porque é só através da decisão de estabelecer um único propósito que a gente vai começar a prestar atenção em tudo isso e ver o quanto essas coisas estão ligadas umas às outras. Mas uma parte essencial que está sendo dada para que essa consciência comece a resolver e não se confundir com esses bloqueios é principalmente a retirada da projeção para o lado de fora. Enquanto nós não paramos de ver a culpa do lado externo, você não consegue observar tudo isso em sequência e parar de se confundir com isso. Porque cada bloqueio, se a gente for prestando atenção, eles estão ligados, porque eles são um só. É apenas a certeza da separação. Né? Então, Jesus está atuando mais uma vez de forma específica nessa consciência, mas para que ela consiga localizar todos os bloqueios que estão ligados a essa forma específica que ele está convidando que seja transcendida. Né? Ó, por um momento, se os pecados de um irmão nos ocorrerem, o nosso enfoque estreito restringirá a nossa vista e voltaremos os olhos para os nossos próprios equívocos que magnificaremos e chamaremos de nossos pecados. Então, aqui ele está dizendo, enquanto você continua culpando o externo, você está enfatizando os equívocos aqui no seu sistema de pensamento, eles se tornam muito enfatizados, eles ficam muito enfatizados e você vai sempre se definir como um eu separado e muito errado. Então, enquanto você se define nessa percepção, você não vai ter convicção, você não vai ter fé de que nada real pode ser ameaçado. Então, uma parte essencial para desfazer tudo isso é: eu não vou definir que a culpa é do outro. Não é para isto que eu quero olhar. Sabe essa sensação que você foca em alguém, você se incomoda com o jeito da pessoa, o jeito que a pessoa fala, sei lá, alguma coisa que ela faz? Não é para isso que eu quero olhar. Eu quero olhar apenas para a certeza de que é a existência que está aqui. Não eu aqui percebendo essa outra coisa ali fora e dizendo que ela é um problema. Então, ao retirar a projeção, a consciência começa a compreender e parar de se confundir com todos os outros bloqueios subjacentes que ele está explicando nessa sessão, nessa lição também.